Nardoni, Cravinhos, Lindenberg e outros milhares de presos usufruem de saidinha em São Paulo. Milhares de detentos do regime semiaberto deixaram as unidades prisionais de São Paulo ontem, terça-feira, dia 12, para a primeira de 4 saídas temporárias programadas para 2024. Entre os beneficiados estão condenados por crimes de grande repercussão, como Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Gil Rugai e Lindenberg Alves. Isso acontece só no Brasil, Brás? Basicamente? Assim, são situações diferentes, né? O que acontece? Essa ideia de flexibilização do sistema prisional e tudo mais, essa ideia não é brasileira, é óbvio, né? Sempre quando um maravilhoso jurista chega... Aliás, o nosso atual ministro da Justiça, o Lewandowski, ele sempre foi um dos defensores, ele é, digamos, o pai ou a mãe aí da saída da audiência de custódia, né? E, enfim, toda essa turma progressista do judiciário sempre defendeu essas ideias. Muito humanitária, né? Exatamente. Exatamente. Essas ideias, assim, elas são todas ali, elas nascem ali no comecinho do século com a ideia da política de fechamento de manicômios, né? Então, assim, isso tem isso tem os dois pés, a sua gênese toda, dentro do pensamento progressista europeu, né? Então as ideias vêm da Europa. E assim, todas essas flexibilizações e tudo mais, isso de fato acontece na Europa. Só que o que acontece? A Europa não tem, não é um narco-estado, você não tem nenhum país europeu que de fato seja um narco-estado como é no Brasil. É claro que você tem problemas com crime organizado, com violência, com narcotráfico no leste europeu, para a gente ser justo aqui com a coisa, né? Países ali como a Bulgária, a Moldávia, né? Para você ter ideia, tipo a Moldávia, por exemplo, a situação na Moldávia é tão fodida, desculpem, a situação na Moldávia é tão lascada, tão lastimável, né? Que o sonho do Moldávia é migrar para a Romênia, né? Que é um país bem periférico da Europa, né? Então, assim, são países que têm problemas. Só que o crime organizado lá, de certa maneira, ele ainda não chegou num ponto de violência que extravasa demais os guetos onde o crime acontece. Não é? Então, assim, existe um nicho, existe um gueto ali dentro da sociedade onde o crime organizado acontece, um mundo onde você tem, de fato, assassinato por drogas, você tem uma violência pesada, mas isso não chega a um ponto, digamos, que vai para o lado bonitinho da cidade, né? Você tem como separar um pouco as coisas. Então, assim, o índice de violência desses países, obviamente, não se compara com o Brasil. Então, assim, a ideia de Jerico é óbvia, você pegar uma ideia progressista que pode parecer linda, você vai lá e, vamos falar em ressociabilizar os presos e tudo mais em países com a população pequena, né, com uma infraestrutura desenvolvida, com a tecnologia de controle de fronteiras, de rodovias muito maiores do que a gente tem no Brasil, né, um país, enfim, que você precisa de fato de mão de obra, porque não tem gente para trabalhar, então às vezes compensa você pensar em tirar o cara do presídio e pôr ele para trabalhar, porque é complicado tu manter o sujeito lá com a previdência num país que só tem idoso, não tem jovem. Então, assim, são realidades, são situações que às vezes pontualmente podem defender na Europa, e eu nem estou julgando aqui a questão, né, do quão ético ou moral é você tirar da cadeia um sujeito que deveria estar preso ou isolado da sociedade, né? Mas as justificativas para essas ideias, elas podem até funcionar um pouco melhor dentro de um panorama de um país economicamente mais desenvolvido e com um índice de violência menor do que a gente tem no Brasil. Agora, você trazer umas ideias dessa para um país que tem um número de homicídios semelhante ao número de mortes na guerra da Síria, não é uma loucura. Tem uma matéria que eu fiz aqui para o BSN, se você entra ali no site, vai na página, naquela aba do Leia, né, que é a última reportagem grande que tem na minha coluna, sobre as guerras que estão acontecendo no mundo, né? E ali tem um gráfico que eu coloco, e nesse gráfico o Brasil aparece entre os países que estão em guerra.
Porque Uau. o número de homicídios e o número de violência no Brasil ele é comparável aos números de uma guerra civil. Tanto é que boa parte dos institutos que calculam o número de confrontos militares no mundo acabam colocando o Brasil ali dentro do mapa de confrontos do crime organizado com o Estado, com a polícia, né, semelhante tal qual uma guerra civil. Né? Então, você pegar uma realidade, uma ideia de progressão penal, enfim, todos esses benefícios, né, para presos de bom comportamento, numa realidade da Holanda, entendeu? Que é um país, sei lá, do tamanho de Londrina. Certo. É um país Então, todo, não é é? um país pequeno, Uhum. tranquilo, economicamente desenvolvido, né? Enfim, com índice de violência totalmente controlado. E você aplicar isso no Rio de Janeiro, é assim, não dá, né? Entendeu? É você querer, sei lá, tipo, organizar fila num puteiro. Não, não vai O, funcionar. o Elton Carlos dos Santos, Braz, aqui no chat, ele comentou o seguinte, ó, o que acontece com o México, com o crime organizado, é assustador. Só perde para o Haiti. Lá também... Bom, e lá tem governo de esquerda também, não é? Assim, a América Latina toda, né? Onde tem Foro de São Paulo, tem crime organizado e tem narcoestado, né? Mas, nesse sentido, o México é um pouquinho... Ou ele é bem entrosado também? Aqui, Com o Foro de São Paulo, é... ele é relativamente bem entrosado com o Foro de São Ah, Paulo. então é isso, Elton. Eu tava procurando aqui também, eu vi só a manchete Eu vi a manchete, só a manchete não, eu abri até e não tinha exatamente um meme. Da revista Oeste tinha uma manchete dizendo que agora o Zelensky e o Netanyahu pedem cessar-fogo para Lula no Rio de Janeiro. Então faz todo sentido mesmo, né, Brás? Você tava falando isso. Não, exatamente. Assim, É, o Brasil pedir cessar-fogo numa guerra é a coisa mais ridícula que tem. É como, enfim, a Colômbia pedir para o México dar um jeito nos cartéis de drogas, entendeu? É a mesma coisa. Aliás, o problema de todos esses países, México, Colômbia, Brasil, Venezuela, Bolívia, todos esses países sofrem do mesmo problema. São narcoestados, né? São estados onde os cartéis de droga, enfim, têm uma penetração absurda em todos os âmbitos do poder, né? E uhum, controlam a política de certa maneira. é isso mesmo.